6 bilhões de reais dos cofres públicos, dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, estão indo para a campanha política, para aquela mentirada que os políticos contam durante a eleição. Tem gente que gosta, né? Tem gente provinciana, tem gente cafona, que ama, idolatra, bajula o político, mesmo com toda a sujeira já vindo à tona, já tendo vindo à tona. Pois é, tem muita gente assim. Agora, os gastos, os custos de tudo isso estão sendo divididos pelos trabalhadores do Brasil, trabalhadores de verdade. Não é igual o partido aí que se diz dos trabalhadores e, né, tem toda a turma que nunca trabalhou direito, né? Tá sempre lá mamando nas tetas públicas. Não, é o pessoal que realmente aumenta a arrecadação no Brasil por meio do seu suor de cada dia, por meio daquela luta, daquela labuta diária. E agora esse dinheiro está indo para os mais necessitados, está sendo revertido em serviços públicos de qualidade? Não, não é isso que a gente vê, não. O que a gente vê é a Câmara dos Deputados, na gestão do Arthur Lira, eleito com apoio de Jair Bolsonaro, mesmo sendo quem é, um condenado em 2 ações por improbidade, um membro do Centrão, que estava acusado no inquérito do quadrilhão do PP, que foi arquivado por aquela segunda turma do STF que a gente conhece, incluindo o voto a favor do arquivamento do Cássio Nunes Marques, posto lá pelo presidente Jair Bolsonaro. Aliviou a barra do candidato dele na presidência da Câmara. Fora Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, mas esses aí estão sempre varrendo a sujeira dos políticos para debaixo do tapete. Então, o Arthur Lira já chegou, quando foi eleito, articulando isso que está tendo a sua consolidação agora, mais vantagens para os partidos. E vocês sabem como é que eles fazem? Eles fizeram uma aprovação em votação simbólica, vergonhosa. Quer dizer, os deputados que são favoráveis à aprovação do fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais nem sequer tiveram a coragem de colocar, como se diz também no jargão político, a sua impressão digital. Quer dizer, de se manifestar publicamente a favor desse fundão. São 513 deputados, então tudo fica meio diluído, assim, foi a Câmara e tal, ninguém fica individualmente responsabilizado por aquela decisão. E aí, quando o pessoal vai fazer campanha, cada um no seu reduto eleitoral, o povo local, que às vezes está recebendo uma benesse ali imediatista que o político dá em troca do voto, ele não se dá conta de que aquela pessoa está lá votando a favor disso que está sendo considerado um assalto. Claro que aqui a gente não está falando de um assalto à mão armada, a gente está falando de uma medida abusiva tomada pelo Congresso Nacional contra o bolso do cidadão brasileiro. E é uma novidade para mim falar isso? Não, eu mantenho as mesmas posições, o repúdio ao desvio de dinheiro público, o repúdio a esse toma lá da cá sem qualquer, no mínimo, né, era o mínimo que se exigia, um filtro de qualidade. Se vai fazer um toma lá da cá, que no mínimo esteja colocando pessoas técnicas em cargos estratégicos. Não, não é assim que o governo Bolsonaro faz. E a gente está vendo aí toda a confusão, inclusive, na área da saúde, na CPI da pandemia. Eu continuo sendo contra a compra de apoio, seja parlamentar, seja policial, né, que agora tem de artista também. Tudo isso é a mesma coisa. Às vezes muda um pouquinho o foco, muda o grupo que está sendo privilegiado. Fundão eleitoral, sempre combati. Principalmente o volume de verba destinado a esse fundo. Lá atrás, quem acompanha o meu trabalho sabe, não faço parte da claque bolsonarista que antes combatia excessivos gastos públicos na gestão do governo do PT, agora, para fazer média com o nicho de mercado que surgiu com o bolsonarismo, aí passa o maior pano. Ah, não, porque sabe que o presidente vai sancionar, né? Isso aconteceu lá atrás. Aí, peraí, não posso falar mal e tal, porque se eu falar mal, vou estar criticando o presidente e tal. Se eu criticar o presidente, vou perder apoio aqui desse público, dessa audiência.
e tal, quem sabe outros tipos de apoio também, né, que a bajulação traz. E aí fala, não, mas olha, isso aí tem que acontecer, o presidente tem que fazer isso, porque senão o presidente é empichado. Né? Essa foi a grande alegação mentirosa que foi usada pelo bolsonarismo, e dentro do bolsonarismo eu incluo a claque de microfone, a claque de rede social, que mentiu deliberadamente, mesmo o presidente da Câmara, na época, Rodrigo Maia, que seria o responsável por uma abertura de processo de impeachment, tendo negado que não sancionar, né, vetar, portanto, o fundão eleitoral resultaria num pedido de impeachment. É óbvio que não resultaria. O presidente tem o direito constitucional de vetar um projeto como esse. E poderia, como alegaram certos parlamentares naquela ocasião, enviar um novo projeto com um novo valor. Mas ele endossou, porque, surpresa, o bolsonarismo, que é centrão, toda essa conversa mole aí de liberalismo, de conservador, é tudo mentira. Quer saber de liberalismo econômico? Começa lendo Adam Smith. Já falei aqui no programa, o pai do liberalismo econômico. Quer saber de conservadorismo? Começa lendo Edmund Burke. Agora, fica aí esses bolsonaristas radicais do centrão falando em nomes de tradições de pensamento que eles desconhecem, não estudam, não leem. O presidente já falou que 20 páginas para ele é muito, ainda tem que interpretar. Tem o vídeo dele falando isso. E aí tem gente que acredita nesses rótulos dessa turma autoproclamada para tentar se enobrecer. Não tem nada a ver. É a turma do fisiologismo. Já falei outro dia que o bolsonarismo é a soma do fisiologismo com reacionarismo, com militarismo. Reacionarismo no pior sentido do termo, no sentido clássico, no sentido da teoria política, que é outra coisa que as pessoas podem estudar. É o revolucionário do avesso, de que dizia Anthony Quinton. Aquele que, em nome de um passado idealizado, e para muita gente dessa ala, a ditadura militar é esse passado idealizado, vai cometendo toda sorte de atrocidade, porque o fim justifica o meio. Enquanto o revolucionário tem lá o sonho de um futuro utópico idealizado, em nome do qual também vai cometendo atrocidades. É o que a gente vê por aí. Que em nome de um projeto lindo de justiça social e tal, aí não tem problema, né, para essa turma aceitar suborno de empreiteira envolvida no maior esquema de corrupção da maior estatal. Não tem problema deixar correr a corrupção na maior estatal, nos fundos de pensão, compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo. É o que a gente vê. E tem muita gente que sai de faculdade admirando esse pessoal, né? E o Brasil está apagando a memória nacional dos anos recentes com esse ressurgimento desse grupo político, pessoal que estava em cana. Vocês acham o quê? Que a candidatura Lula, ela exclui José Dirceu, Vacari, etc. Isso aí é todo o grupo político. É o pessoal que estava preso. É esse pessoal que volta junto com o Lula. Da mesma forma, junto com o Bolsonaro, é a turma do Centrão, que está lá no poder. É a família investigada por rachadinha em gabinete, peculato. Essa é a turma, essa é a realidade. Esses são os atos. Agora, causas lindas e maravilhosas, propaganda, tá aí para enganar a trouxa mesmo. É para isso que existe. O político tem um discurso para atingir determinado eleitorado para ele chegar ao poder e curtir lá as mamatas para todo o seu grupo político. É o que a gente tem visto, lamentavelmente. Quem me dera que surgisse um governo virtuoso no Brasil. E a gente simplesmente descrevesse esse governo, hoje o governo fez isso, hoje o governo fez aquilo, isso é certo e tal. Não, não é. Não é isso que está acontecendo e a pandemia está aí para turbinar toda essa dimensão. Porque o que o presidente fez foi tudo errado. Mas aí eu volto. 6 bilhões de reais agora. Aumentaram lá para 2 bilhões de reais com a complacência, a conivência bolsonarista. E agora estão querendo aumentar mais ainda. Por quê? Porque abriram a porteira. Será que os senadores vão conseguir diminuir um pouquinho a discussão levantada nas redes sociais? A hashtag está em primeiro lugar no Twitter. Fundão de 6 bi, não. Está lá o assunto mais comentado do país nessa rede social hoje. Espontâneo, né? Porque quem tem robô são os grupos políticos do poder. Quem está lutando contra o establishment político não está sendo ajudado por esqueminha de gabinete, não.
Então, repito, combati lá atrás o aumento para 2 bilhões de reais, agora vou combater mais ainda o aumento para 6 bilhões de reais. Eles estão triplicando algo que nem deveria existir. Aliás, essa foi a declaração do João Amoedo, que se mantém, portanto, coerente no discurso liberal. Ajudou a criar um partido com bandeiras liberais, que tem uma ala, já critiquei, critico de novo, eu falo tudo aqui nesse programa, a ala mais Ominion, que é uma ala que acha que o liberalismo econômico vem sem o combate moral, né? Sem você apontar as imoralidades de pessoas de carne e osso, que estão lá distribuindo uma mata, recebendo uma mata, não dá. Tanto que Adam Smith escreveu Teoria dos Sentimentos Morais, um livro anterior à Riqueza das Nações. Então não tem riqueza das nações sem os sentimentos morais estarem razoavelmente aflorando ali nos órgãos competentes. E é preciso zelar por isso, porque senão os políticos só querem mais teta. Eles só querem mais formas de obter vantagens para si. Inclusive a reeleição por meio de distribuição de benesses, quando eles têm a máquina pública na mão, dirigindo estatais e demais órgãos e autarquias, etc. Então vou repetir. O João Amoedo escreveu o seguinte: completo absurdo no Congresso. Não há justificativa para triplicar o valor de algo que nem deveria existir. Cabe agora aos parlamentares vetarem no plenário esse assalto ao bolso do cidadão. Quando o produto não é bom, o que sobra é gastar muito com propaganda. O problema é quando isso é feito com o dinheiro dos nossos impostos e contra a nossa vontade. Está aí a declaração no Twitter do João Amoedo, que obviamente sofreu boicote dentro do Partido Novo da ala mais Ominion, né? Mas tem uma outra ala que se mantém coerente nas suas bandeiras. Elas às vezes se juntam quando a questão é técnica, mas tem uma ala que não faz o combate moral à sujeira bolsonarista. Tem seus interesses eleitorais, por cálculo político, prefere ali acenar como se tudo fosse direito. Não posso me desgastar com uma parte desse eleitorado. Aí você sabe o que acontece com quem pensa assim? Tem uma deputada estadual em São Paulo que é assim. A pessoa virou aquilo que combatia na esquerda. Porque o que sobra na esquerda é passador de pano da sujeira do Lula, da sujeira do José Dirceu, da sujeira de outros membros aí desses grupos que estavam no poder. Tá cheio de passador de pano. Tava cheio. Passei mais de 10 anos criticando, falando a respeito deles. E agora tem um pessoal que passa pano para sujeira bolsonarista. É igual, é a mesma coisa. Cada lado tem a sua claque, cada lado tem os seus mais ou menos ali, que evitam tocar em assuntos assim mais delicados, que possam gerar um certo desagrado por parte da audiência, por parte, às vezes, do mercado consumidor. Porque tem gente que fica criando produtos, né, para um público que não quer desagradar. Não tem problema criar produto em si, né? Não tem problema você ter ali a sua venda, etc. O problema moral é você se tornar uma pessoa atuante com opinião no debate público e pensar em primeiro lugar no lucro para adaptar a sua opinião ao desejo de ganhar dinheiro com aquele nicho de mercado que você atingiu. O jornalista de verdade não tem medo de perder leitor, ouvinte, espectador, se for para dizer a verdade. E a verdade precisa ser dita. Se não for para dizer a verdade, bom, aí é melhor fazer outra coisa, né? Agora, tem gente não, tem gente que prefere continuar fazendo, lucrando, ganhando poder, audiência, visibilidade e tal, com mentira, passando pano para sujeira, sendo incoerente. Coerência não é isso de você... Tem uma separação que precisa ser feita no debate público, que é entre coerência e corporativismo. O que essas pessoas, elas não podem se dizer incoerentes, mas o que elas defendem é o corporativismo. É você fazer vista grossa à sujeira do seu grupinho, político ou ideológico. É isso que elas defendem. A coerência, você tem princípios, você tem valores morais. Você é contra o desvio de dinheiro público, não interessa quem faz. Não interessa se é petista, se é tucano, se é centrão, se é bolsonarista. Tem que investigar quando tem indícios suficientes. Quando tem as provas, você tem que responsabilizar e punir.
Agora não, peraí, mas esse é o político de estimação desse grupo, etc. Aí faz vista grossa. Então, o que vai acontecer aqui? No meio de uma pandemia, né, ou eventualmente, com muita sorte, saindo dela em 2022, não é o cenário mais provável, né, mas temos aí uma imunização que está tendo seu atraso reduzido, mas ainda tem muito avanço aí a ser percorrido. Mas quando a gente estiver lá saindo de uma pandemia com todos os problemas sanitários e econômicos decorrentes, não só da Covid-19, mas da má conduta do governo federal durante essa pandemia, aí vai ter dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, trabalhadores, sendo usado para santinho, sendo usado para videozinho engraçadinho de candidato na internet, sendo usado para pagar marqueteiro, que recebe milhões lá para fazer a campanha, sendo usado para bancar toda a equipe que vai fazer um filminho lindo e maravilhoso, com uma trilha sonora, com uma super edição de imagens, digno assim de um Oscar da publicidade política. Aquela coisa assim para emocionar o cidadão, não tem nada a ver com a realidade geralmente, né? Se cria uma figura mítica do candidato, etc. Daqui a pouco ele está lá. Você descobre o telhado de vidro dele, algo que ele fez antes ou algo que ele faz quando está no poder. Mas é para isso que o dinheiro do povo está indo, conforme essa decisão na Câmara, tomada de maneira covarde, é preciso dizer com todas as letras. Não quiseram deixar os seus nomes. Fizeram só a votação simbólica, só quem é contra que protestou ali na tribuna. Então eles deixam tudo ficar diluído, são 513. A população nem vai saber, ninguém nem decora 513 nomes. Mas a gente sabe que é o interesse do presidente da Câmara, apoiado pelo presidente da República, com a complacência de uma base governista e também do resto do estabelecimento político. Eu não estou tirando o resto da responsabilidade, não, estou colocando aqui. Essa turma toda, a mesma turma da Frente Ampla pela Impunidade. Acontece que o bolsonarismo supostamente veio ao poder para combater tudo isso que está aí, né? Mas acaba sendo complacente. Está em tempo ainda, né? Faço essa ressalva, está em tempo ainda de haver uma pressão e uma mobilização para impedir essa destinação imensa dessa magnitude. Agora, outro ponto que não se pode perder de vista só para concluir. 6 bilhões, às vezes, é o bode na sala. Eles vão passar de 2 bilhões para 6 bilhões, ou seja, eles querem aumentar, né? Esse é o princípio. Não, a gente quer aumentar, porque 2 bilhões está pouco. E a gente precisa aqui, desesperadamente, ficar no poder e tal. Muita gente está precisando manter o foro privilegiado. E agora que, né, sabotamos o combate à corrupção, à improbidade, etc. Isso é a ideia dos políticos, né, que eu estou reproduzindo aqui de uma forma criativa. Agora não tem tanto controle e tal, né? Estavam tentando legalizar a Caixa 2 eleitoral, aquela coisa toda que a gente tem acompanhado aí, etapa por etapa. Vamos lá botar os 6 bilhões de reais. Se houver muito protesto, se houver muito ruído, a gente diminui para 5, para 4, né? É aquela diminuição que mesmo assim leva ao aumento do fundão anterior. É a diminuição em relação à proposta inicial, porque eles já fazem com a gordura para queimar, para depois posar de pessoas muito, como é que se diz, muito abertas ao diálogo, não é mesmo? Muito abertas ao convencimento, à persuasão. Não, veja bem, nós encontramos uma solução intermediária, tudo calculado para ser assim. Vamos ver se os senadores vão permitir essa barbaridade, esse assinte, esse insulto à inteligência do povo, feito por esse establishment político que está aí, lamentavelmente, com algumas exceções que a gente precisa registrar e a gente vai ver aí nas redes sociais, e eu vou tentar trazer aqui para o programa ao máximo aquelas pessoas que realmente se ergueram. Mas não é se erguer só para posar de uma pessoa que defende a contenção dos gastos públicos. Não, é apontar para aqueles que estão querendo levar uma vantagem em cima do cidadão brasileiro trabalhador. Se não combater a imoralidade dos outros, vai sempre perder. Vai ficar só na argumentação matemática. Não, veja bem, menos dinheiro usado pelos políticos, isso sobra mais para a população e tal. Bom, você tem que apontar quem é o político que está fazendo isso.
Porque senão ele vai ficar lá com o poder. Tem gente que foge a esse debate e ele precisa ser feito. Olha só um complemento a respeito do caso do fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais que está sendo aprovado nesse momento, embora ainda falte o voto dos senadores. É tanta barbaridade a respeito desse tema que eu esqueci uma. É que o tema está sendo discutido no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, como a gente falou aqui no programa. Acontece que os congressistas, eles só poderão entrar de férias após a votação completa da LDO. Então eles estão correndo lá para aprovar o fundão, para aprovar isso que o João Amoedo bem chamou de assalto ao bolso do cidadão, para que eles próprios possam tirar férias. Ainda tem essa cereja do bolo do assinte em relação ao cidadão brasileiro. Eles estão fazendo ali o assalto ao bolso do cidadão, repito, estou falando com uma expressão forte, mas usada em termos de Congresso Nacional, por um meio legal, mas absolutamente imoral, assalto no sentido de que estão levando um dinheiro que não merecem levar. E eles estão fazendo isso para poder tirar férias agora, no meio do ano. Não é maravilhoso? Que coisa, não? E só mais um comentário a respeito disso. O senador Alessandro Vieira, o melhor inquiridor da CPI da pandemia, escreveu agora há pouco no Twitter: é inaceitável que em meio à pandemia o Congresso aprove um novo aumento para o fundão eleitoral, para o fundo eleitoral. São 5,7 bilhões de reais que poderiam ser investidos em programas como o auxílio emergencial e agora serão desperdiçados com campanhas eleitorais. Vergonha! E colocou a hashtag que estava em primeiro lugar agora há pouco, não sei se ainda está, mas que está bombando no Twitter, que é fundão de 6 bi, não. Pois é, estamos falando aqui de uma pandemia, auxílio emergencial, muita gente precisando. E não, os políticos querem o dinheiro para eles, para poder tirar férias mais rapidinho.